Buenas noches. Bueno, buenas noches, no, buenas tardes, porque cambiamos el horario en Uruguay y ahora anochece más tarde. Tengan muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera charla central del Quinto Congreso Uruguayo de Ciencia Política que organiza la UCIP, nuestra asociación. Queremos antes que nada agradecerles mucho vuestra presencia, que se hayan acercado a compartir esta instancia, esta charla que va a dar el profesor Fernando Limongi, a quien tenemos aquí a la derecha. Professor Limongi, muito obrigado em nome da UCIP pela gentileza de vir para o Uruguai, de aceitar o nosso convite para compartilhar conosco a vossa palestra Democracia e Democratização, a Política Comparada e a América Latina. Queremos lhe agradecer muito a deferência de vir para aqui. Cuando nosotros decidimos invitarle, me dieron la responsabilidad de contactarlo y siempre encontramos una apertura y una rápida respuesta para todo, incluso molestándolo hasta en su casa en algún momento. Le pedimos disculpas. Y es para nosotros un honor realmente compartir con usted esta charla sobre uno de los nodos centrales del Congreso, que es la discusión sobre la democracia en América Latina, con alguien que se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar la democracia y que es, sin duda, es uno de los cientistas políticos más importantes de Brasil y también de la región de América Latina, y todo tiene origen creo que el amor de Limongi hacia la democracia debe ser por conocer el Uruguai. Hoje ele me contou que conheceu o Uruguai faz muitos anos porque seu pai trouxe para ele para conhecer Montevideo. Então diz, que bonito essa democracia uruguaia. Então começou o amor sobre isso. No sabemos si eso es mítico o es real, pero bueno, probablemente mítico. Allá por el año 1982, el profesor Limongi se graduaba en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, en la USP, y luego hacía su maestría en el año 88 en la Universidad Estadual de Campinas, y allá por el 93 partía al norte para hacer su doctorado en la Universidad de Chicago, donde fue orientado por el profesor Adam Przeworski, que esperamos el año que viene contar en una invitación de UCIP con la presencia del profesor Przeworski aquí en Montevideo. Es también uno de nuestros anhelos. El profesor Limongi ha trabajado en temas diversos vinculados a la relación entre ejecutivo y legislativo, estudios legislativos específicamente, sistemas políticos, la relación entre desarrollo económico y democracia, y es una referencia ineludible para los que estudiamos América Latina desde diferentes maneras. Para mí es muy emocionante estar sentado a alguien que he citado varias veces, entonces es como ponerle nombres ponerle caras a los nombres. Profesor Limongi, nuevamente muchas gracias y le damos la palabra. Boa noite, obrigado Camilo, queria agradecê-lo e primeiro fazer uma desculpa. Eu, apesar de ter vindo aqui quando criança, não aprendi espanhol e não sei falar algo muito inteligente em espanhol. Minha capacidade linguística é limitada, eu consigo falar uma língua só e quando tento falar outra língua eu misturo todas as que existem no mundo e falo nenhuma. Então eu vou falar em português, peço desculpa. Desculpa, seria ridículo eu tentar falar em espanhol. Eu agradeço muito ao convite da Associação Uruguaia, ao Camilo em especial, também ao Adolfo, à Florência por todo o trabalho que ela teve para me trazer aqui, em especial ao Jorge Lanzaro, que é um grande amigo e com quem eu encontrei várias vezes mundo afora e que eu tenho certeza tem uma responsabilidade em eu estar aqui hoje. Bom, não é muito fácil atender a um convite como esse. A gente é levado à paralisia, fica pensando, bom, mas o que eu tenho de interessante para dizer para uma plateia tão seleta, tão especial, uma conferência de abertura
algo inteligente a gente vai ter que falar, tem que espremer as coisas. Atualmente eu não ando fazendo nada de muito interessante, ando fazendo umas pesquisas muito técnicas de um lado e outras muito históricas sobre o Brasil. Então, pensei, nada cabia muito bem dentro do espírito de uma palestra como essa. Aí eu, na verdade, fui um pouco motivado pelo título da própria reunião, né? Que ciência política para qual democracia, ou qual ciência política para qual democracia. Então, eu tentei fazer uma contribuição para essa reflexão, isso que eu vou apresentar. E como o título sugere, eu proponho um retorno aos estudos sobre democratização. Pode parecer estranho nesse momento fazer essa proposta, mas eu espero que eu possa convencê-los de que essa é uma empreitada interessante. Então, eu começo com... Ups. Não. Como que era aqui? Com esse aqui, né? Mas não quer ir. Então, começo com alguns fatos, algumas informações básicas sobre as quais a gente deve raciocinar. Então, o fato mais fundamental para pensar a democracia na América Latina me parece ser que, no último quarto do século XX, né, nos últimos 25 anos do século XX, foram anos de democratização, ou de transições à democracia na América Latina. Então, a partir do meados dos anos 70, você começou a ter uma série de transições em direção à democracia, e como o gráfico deixa entender, é um número cada vez maior de democracias na América Latina, nós nos aproximamos de 100% de democracias, com poucas reversões, né? Tem muito poucos pontos em que a curva diminui. Então, o que isso indica é que os países latino-americanos não apenas se tornaram democráticos, como permaneceram democráticos. Esse me parece ser o fato fundamental. Tá? Dentro desse estudo, da onde eu estou tirando esses dados, é um trabalho publicado pelo Sheiboub, Gandhi e Vreeland, onde eles trabalham com todos os países do mundo, no período pós-guerra até 2008, que é o momento em que eles fecham o trabalho. Vocês veem que as democracias da América... Aqui eu estou só citando as da América do Sul. As democracias da América do Sul são bem estáveis. Né? Da amostra aqui que nós temos, que vocês têm aqui o ano de transição para a democracia e a idade em que o regime foi censored, né, na amostra, quer dizer, quando a amostra parou de ser colhida. Então, vocês veem que só temos 2 países que têm menos do que 10 anos de democracia nesse momento, 2008, né, que são Peru e Equador, e que, fora esses países, a democracia mais jovem nessa amostra é o Chile, que beirava os 10 anos. Todos os demais estão passando dos 20 anos em 2008. E não houve nenhuma reversão da democracia mais sistematicamente aqui. Não é? Então, o que nós temos para raciocinar me parece ser esse fato fundamental. A América Latina, ou a América do Sul, é basicamente hoje um continente democrático com democracias estáveis. Não é? Obviamente, dependendo do critério de classificação, você pode questionar este ou aquele país, se ele deve ser classificado como democrático ou não, mas a realidade, independente desta discussão, se Venezuela deve ser classificado como democrático ou não, se você teve uma ruptura
da democracia na Venezuela ou não, e assim por diante, podemos discutir alguns casos, mas a informação fundamental permanece. São países democráticos e a democracia parece ser muito estável na região. Obviamente também que tem uma questão correlata, que é como você mede democracia. Qual é o critério utilizado para você classificar ou definir um país como sendo democrático ou não democrático? Conforme essa classificação é usada, conforme essa mensuração é feita, você pode ter variação aqui. Obviamente, esse debate se confunde ou se mistura com uma série de outros, como que você classifica a democracia depende de questões tanto teóricas, qual é a definição de democracia empregada, como também com problemas de medida, como você mede. E envolve toda uma discussão se democracia deve ser medida dicotomicamente ou se deve ser medida conforme graus e diferentes questões desse tipo. Esta é esta classificação segue uma definição dita minimalista da democracia, que vem de Schumpeter e que depois foi desenvolvida ou mais operacionalizada no trabalho coordenado pelo Adam Przeworski, do qual eu participei. Aqui, e esse trabalho aqui do Scheibub é outro dos colaboradores desse trabalho, e os Vreeland e Gandhi são dois também orientandos, uma orientanda e um orientando do professor Adam Przeworski. Então, nós estamos usando a definição de Adam Przeworski, que é minimalista, democracia é aquele regime em que governos perdem eleições. Perdem e aceitam o resultado e, portanto, deixam o governo e aqueles que assumem o poder. Então, todas essas questões estão relacionadas aqui, medida, definição, etc. Eu vou tangenciar essa discussão, eu não vou enfrentar essa discussão diretamente, porque mas eu não vou evitá-la totalmente. Eu vou contorná-la e pretendo contribuir para esse debate de uma forma que me parece mais efetiva. Porque esse debate aqui entre classificação e a relação da classificação da democracia com a teoria democrática, em certa medida, acaba rodando em círculos e se tornando estéril se essa discussão não é ampliada e a gente tem uma perspectiva mais ampla. Só para resumir e entender o ponto que eu estou querendo fazer, obviamente que esta definição e esta aplicação que eu estou utilizando dá uma visão mais positiva do continente, da experiência democrática e da sua estabilidade. Então, quem questiona esta classificação e esta definição tende a dizer, bom, aqui você está escondendo coisas ou tem elementos que não estão sendo percebidos aqui, que estão sendo deixados de lado. Então, é sempre uma tentativa de diminuir ou desqualificar este resultado. Então, eu quero defender esse resultado, mas tomando um circuito tangencial, fugindo digamos assim, dessa discussão direta, porque essa já foi realizada, eu acredito que já tenham, as posições estejam bem consolidadas e novas informações vão adicionar muito pouco ao debate. Então, estou tentando ir ao que eu considero ser os fundamentos ou as origens desta divergência de avaliação. Seja como for, eu acho que é importante, que isso ninguém vai questionar, mesmo aqueles que são críticos dessa definição, ninguém vai questionar que a América Latina mudou e que mudou para melhor. Que, então, o quadro
que você tem nos anos 60 e no início dos 70, e mesmo por boa parte dos 70, entrando nos 80, é muito inferior do que o quadro que você tem agora, o quadro político. Isso é uma constatação que eu acho que todos podem concordar. Mas o que esses fatos trazem são, fundamentalmente para esse debate, então, são duas consequências. Uma consequência é uma necessária redefinição da agenda de pesquisa. Deixa eu ver se isso aqui... Deixa eu sentar aí, então, porque daí eu... Não, eu prefiro, porque daí eu vou controlando melhor. Então, a consequência necessária é uma redefinição da agenda de pesquisa. O que é que nós vamos estudar? O que nós, latino-americanos, vamos estudar? Nós não podemos continuar estudando aquilo que vínhamos estudando, certo? Nós não podemos continuar estudando transições. Então, a agenda de pesquisa tem que mudar. Então, estou dizendo aqui, nós temos que sair da transição à democracia para a democracia. No meu entender, isso já devia ter acontecido, ou foi acontecendo muito lentamente. Foi acontecendo muito lentamente por causa de todas as desconfianças com relação à estabilidade dessas democracias nascentes. Demorou-se para que elas fossem chamadas de democracia, ou que se pudesse falar que vivíamos sob democracia, a insistência, estamos num processo de consolidação da democracia, e com isso a agenda de estudos da democracia foi atrasada. Então, nós temos que reconhecer que vivemos sob democracias e passar a estudar democracias. Mas isso traz consigo, e é esse ponto que eu quero discutir, uma crise de identidade na América Latina, uma dificuldade de se adaptar a essa nova realidade. E, fundamentalmente, a discussão passa a ser: essa democracia deve ser qualificada ou ela não deve ser qualificada? É uma democracia que deve ter, então, algum condicional, alguma qualificação, deve remeter a alguma especificidade, ou eu devo estudá-la como se fosse uma democracia ponto? Se estudo como uma democracia, a distinção entre América Latina e o restante do mundo democrático desaparece. A questão é se eu mantenho ou não esta qualificação, esta chamada de que há algo específico à América Latina. Ou se eu começo a estudar as democracias latino-americanas como parte do gênero democracia. Então, um pouco da resistência a entender esta nova realidade foi se deslocando, e ela hoje passa por uma reivindicação de que existe uma especificidade da nossa democracia. Quando a gente lê a produção em ciência política comparada, é muito interessante o quanto a distinção democracias em desenvolvimento, democracias desenvolvidas, democracias avançadas, vai sempre pontuando o debate. Várias descobertas em ciência política sobre a América Latina vão sendo classificadas como conhecimentos sobre democracias em desenvolvimento. E é interessante que o em desenvolvimento passou a confundir e misturar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento institucional. Antigamente, a distinção era muito mais clara: países desenvolvidos economicamente e países subdesenvolvidos. E hoje, agora, então, a questão se um pouco perdeu a especificidade, perdeu a distinção em o que ela está sendo construída,
e a gente vai qualificando a nossa democracia. Então, na verdade, o meu ponto de partida é quase que um espanto. Eu não consigo muito entender por que nós resistimos tanto a cortar, a tirar, por que a gente mantém o qualificativo e insiste em algum qualificativo? Onde que está o apelo à especificidade? Onde que está a identidade? Como eu vou argumentar ao final, eu acredito que a reivindicação da especificidade pode parecer, à primeira vista, ela é uma reivindicação política de que devemos nos tratar como diferente. A consequência, ao meu juízo, é negativa, porque nós deixamos de entender nossas democracias corretamente. Porque ela sempre se constrói em contraposição a alguma democracia idealizada. É esse que é o ponto que eu quero fazer. E o argumento a favor do tratamento condicional ou qualificado da democracia na América Latina, ele sempre, né, quando você começa, então, da onde vem esse argumento? Então, isso que não é muito fácil de demonstrar, mas quando você vai ler esse debate, vai investigar esse debate, aonde sempre vai bater o argumento de que eu preciso manter e reivindicar a especificidade da experiência latino-americana. E aí a palavra experiência começa a entrar. Por quê? Porque o argumento é, em geral, histórico. Essa especificidade vem de uma formação histórica em que a região seria marcada por uma síndrome, por complementariedade entre três características: atraso institucional, atraso econômico e desigualdade social acentuada e persistente. Esse tripé, atraso institucional, atraso econômico e desigualdade, ele é combinado de diferentes formas em diferentes tipos de argumento. Quem é a causa, quem é a consequência, varia de autor para autor e varia, na verdade, no tempo, varia com a escola dominante nas ciências sociais do período. Hoje, no atual debate, esta ordem é uma ordem causal. Dada a vigência do neo-institucionalismo histórico, representado nesse debate, mais por economistas do que qualquer outra coisa, o argumento qual é? E aí estou pensando sobretudo em Acemoglu e Robson e autores de economia política, basicamente. O argumento é sempre: instituições são a causa fundamental de tudo o mais. Então, se a América Latina é mais atrasada e é desigual economicamente, então, por esse tipo de explicação hoje, dado que instituições são as causas fundamentais, então o atraso tem que ter raiz num atraso institucional. Nem sempre foi assim. Esse tripé já variou em termos de ordenamento. Na verdade, síndrome não é o termo correto para economista. Para economista, o termo correto é equilíbrio. Na verdade, eu estou usando aqui um termo que é mais da sociologia histórica, mas simplesmente para mostrar a aproximação. É uma variação de um mesmo tipo de argumento. É a variação de um mesmo tipo de argumento em que esse tripé, esses três elementos interagem, se acomodam e um reforça o outro. Então, dependendo de como você quer desempacotar esses elementos, você vai dar maior ênfase a um ou a outro.
né? E aí uma coisa é como o argumento aparece, outra coisa é quando você é chato com o argumento e testa ele, né, e lê e fala, bom, mas o que está causando o quê aqui? O que está levando ao quê? Aonde que começa essa história? Aí um pouco esses argumentos vão variar um pouco mais. Como eu vou mostrar mais adiante, na realidade, na minha interpretação desse debate todo, a relação aqui está invertida. Sempre em todas as discussões, a igualdade original ou uma igualdade inicial versus uma certa desigualdade é o que explica tudo o mais. Não é? Se você for olhar e acompanhar muito detidamente os argumentos e voltar, né, sempre, então, o que causou isso? Volta uma casa atrás, o que causou a causa? Você vai voltando e vai regredindo até o ponto de partida. Em geral, você vai bater em uma divergência histórica entre um primeiro mundo, um mundo desenvolvido, e a América Latina, que se explica por alguma destas variáveis aqui. Antigamente, nos anos 60, era o atraso econômico. E o atraso econômico causa tudo mais. Pois agora é o atraso institucional, ou a ausência de democratização. Então, o que explica na versão Acemoglu e Robson a divergência entre a América Latina e os países desenvolvidos é a democratização. Em algum momento, no século XIX, os países europeus embarcaram em uma rota, enquanto a América Latina embarcou noutra rota. Então, esse argumento é fundamentalmente histórico e ele leva, então, a questionamentos óbvios sobre esses fatos que eu apresentei. Então, por que acreditar que a experiência atual com a democracia represente uma quebra com a história? Então, se a história da América Latina é uma história de atraso institucional, de alta instabilidade, de presença forte do autoritarismo ou de soluções autoritárias, então por que acreditar que houve nos anos 80, 90, essa história foi apagada e começou então tudo de novo? Então, há boas razões, portanto, para questionar o meu otimismo, certo? Ou o otimismo que eu apresentei. Há uma nova realidade, nós devemos começar a pensar em democracias, ponto. Como democracias como a de qualquer outro lugar do mundo. Não, talvez não. As democracias da América Latina talvez sejam inferiores, talvez sejam incompletas, talvez tenham características que as demais não têm, porque não é a primeira vez que a América Latina se democratiza. Se a gente voltar lá no gráfico, no imediato pós-guerra, boa parte da América Latina, imediato pós-Segunda Guerra, boa parte da América Latina era democrática. Por que ela depois transitou em direção ao autoritarismo? Então, o argumento histórico é um argumento forte que deve ser levado em consideração. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Levar a sério o argumento histórico e ver se ele justifica o tratamento diferenciado das democracias da América Latina das democracias avançadas, né, ou das democracias dos países desenvolvidos, o que quer que seja. Né? Sobretudo, esta necessidade de olhar a história e de pensar a democracia latino-americana como algo diferente se justifica na medida em que os resultados normalmente associados à democracia não estão se materializando. Se as sociedades latino-americanas permanecem subdesenvolvidas, se permanecem altamente desiguais, então isso significa que essas democracias são incompletas, ou inferiores, ou de outro tipo, merecem um tratamento diverso. Mas vejam o que está sendo suposto aqui e colocado, digamos assim,
subrepticiamente, está se assumindo que existe uma relação entre esses três temas, entre democracia, desenvolvimento econômico e igualdade ou justiça social. Uma coisa está associada à outra. E no modelo Acemoglu e Hobson, está associado de forma causal muito diretamente. É democracia que causa desenvolvimento e é democracia que causa igualdade social. Logo, ser desigual, ser subdesenvolvido, não democrático. E esse é o argumento que eles fazem. Tanto que eles resistem a chamar o Brasil, o Uruguai, desculpe, eles nem consideram. Não entra, não faz parte. O Brasil, começa pela Argentina, na verdade. A Argentina, no primeiro livro de 2002, a Argentina, nas últimas frases do livro, fala: a Argentina tem uma chance. Pode ser que a Argentina esteja se tornando democrática. No livro de 2010, Why Nations Fail, o último capítulo é o Lula e a emergência do Lula e do PT, e pode ser que o Brasil esteja se tornando democrático. Então, por quê? Porque a lógica do argumento é: estas três coisas têm que estar associadas, elas têm que caminhar juntas. Então, o primeiro questionamento é: tem? Onde que elas andaram juntas? Existe, de fato, um modelo em que esses três elementos estão associados de forma causal? Nem que a gente não peça que seja uma relação causal do tipo que estes autores argumentam, que a interação possa ser de outro tipo. Mas uma coisa está, de fato, associada à outra. Tá? Então, isso eu já disse, né? O importante, então, é notar que nós temos aqui uma explicação que é fundamentalmente uma explicação que não é muito diferente, ou cujo modelo original tem nome e sobrenome, é Barrington Moore Jr., certo? Nós estamos retornando a um modelo de desenvolvimento histórico em que existem momentos ou conjunturas críticas em que rotas são trilhadas, ou decisões ou bifurcações aparecem, e a história, então, se encarrega de encaminhar alguns países para um lado, outros países para outro lado. E essas rotas são divergentes. São rotas divergentes pelo argumento de path dependence. Uma vez que eu entrei numa rota, essa rota se reforça e eu não consigo mais retornar ao ponto original e fazer a escolha, a outra escolha. Então, ainda que, como eu disse, o argumento teórico e as variáveis independentes mudem e sejam trocadas, e a dimensão institucional entre como fundamental, o modelo, né, a forma de pensar é a mesma. Né? E é essa forma de pensar que eu estou argumentando, nós aceitamos muito acriticamente. Aceitamos que, de fato, existem duas rotas, ou três, ou quatro, ou que, pelo menos, a América Latina, em um certo momento, embarcou em uma rota que é diferente daquela que a Europa, ou os Estados Unidos, ou a Nova Zelândia, ou a Austrália, ou sei lá quem embarcou. Mas vejam que a própria definição de qual é a rota dominante, ou qual é o padrão, né, não é assim tão claro. Né? Então, na verdade, é interessante notar que a passagem do Barrington Moore para Acemoglu e Hobson envolve uma simplificação no número de rotas. Fundamentalmente, em Barrington Moore, nós temos 3 rotas. A rota trilhada por Inglaterra, França e Estados Unidos, que deu na democracia.
A rota trilhada por Alemanha e Japão, que deu no nazismo e no fascismo. A Itália ele esquece. E a rota das revoluções comunistas, União Soviética e China. Essas são as 3 rotas. Ele não trata da América Latina, o Barrington Moore. Mas você tem uma rota democrática e 2 rotas não democráticas. No caso do Acemoglu e Hobson, basicamente você tem 2 rotas. A democracia com desenvolvimento e a autoritarismo com subdesenvolvimento. E na autoritarismo com subdesenvolvimento, só os casos são todos latino-americanos. É a América Latina que é o exemplo do caminho nesta rota, digamos, não virtuosa, né? Nessa rota. Então, nesta contraposição de rotas, se no caso da América Latina há um tripé em que se combinam atraso institucional, subdesenvolvimento e desigualdade, no caso da rota dos desenvolvidos, se combinam harmonicamente democracia, desenvolvimento e igualdade. Então, são 2 rotas, né? A rota negativa e a rota virtuosa. A rota corrupta, digamos assim, e a rota virtuosa. Né? E o que eu gostaria de chamar a atenção é que essa rota aqui é uma idealização. Isso aqui é que não existe. Este que é o nosso equívoco. Nosso equívoco não é nos rebaixar. Nosso equívoco é acreditar que isso aqui existe. Que existiu, ou que existe um lugar, um grupo de países que combinou harmonicamente essas 3 coisas e que tem uma experiência histórica muito diversa da nossa. Não tem. Né? Então, uma preliminar que eu chamaria, quer dizer, se eu fosse um pouco mais erudito e um pouco mais capaz, eu poderia ou fazer uma coisa muito sofisticada aqui, ou uma coisa meio pós-moderna, né? Que é o seguinte, pensa agora então, só uma experiência. Quem é o tal do primeiro mundo? Quem são as democracias avançadas? Como esse grupo é constituído? Quem é a referência? Quem é o contraste? Quem é o padrão? Então, o pós-modernismo aqui é mostrar que esse grupo é construído de uma forma bastante estranha. Então, para começar a ser irônico, eu vou ser irônico comigo mesmo. Essa aqui é a classificação que eu e o Adam Przeworski e o Scheibub fizemos. Nossa contraposição aqui entre países da América Latina e uma região do mundo, no nosso codebook, existe uma região que se chama Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Aqui eu misturei entre inglês e português, acabei não pondo em língua nenhuma, acho, essa sigla aqui. Fiquei traduzindo. Mas, então, nossas regiões do mundo, no nosso banco, são hilárias. Né? América Latina, Europa do Leste, África, Sul da Ásia, Leste da Ásia e OCDE. Que raios de região do mundo é essa? Onde fica esse breguete? Onde está isso aí? E se você for olhar as estatísticas do FMI, estatísticas do Banco Mundial, todo mundo que tem que organizar o mundo em grupos tem esse problema. E resolve das formas mais hilárias e ridículas possíveis. Porque aqui, olha, quem tem? Tem a Austrália e Nova Zelândia. Algo muito distante, certo? Depois tem o Japão. Esse aqui está na nossa região OCDE. E o Japão, lembra, onde ele estava no Barrington Moore? Em que rota ele estava? Pimba, ele pulou de grupo. Depois tem os Estados Unidos e o Canadá. Então tem países nas antípodas, né, em 2 lados do mundo. Depois você tem quem?
a Europa. Então, tem um negócio aqui que é a Europa, que não é a Europa do leste, mas que eu não chamo de Europa, eu chamo de OCDE. Porque eu preciso juntar a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá no mesmo time. Como eu faço isso? Como eu crio esse grupo? Ainda na Europa tem Alemanha, Áustria e Itália. Nem todos esses países, ao que me conste, foram sempre democráticos. Certo? E que falar, então, de Grécia, Portugal e Espanha? Quando que esses países se tornaram democráticos? Então, quando a gente fala países desenvolvidos democráticos, inclui Grécia, inclui Portugal, inclui Espanha. Então, a nossa contraposição é a América Latina e quem são os bons, não é? Ou quem, no momento, a gente coloca como bom, porque a gente não colocaria a Grécia, Portugal e Espanha nos anos 70 nessa categoria. Eram ditaduras. Então, é uma seleção pela variável dependente que a gente está criando aqui. Então, agora eu vou voltar então a um texto mais antigo. 1958, Lipset. O famoso texto do Lipset, Some Social Requisites of Democracy. Esse é o artigo básico da teoria da modernização, que estabelece a relação linear entre desenvolvimento econômico e democracia. Quanto mais desenvolvido, mais democrático. E, portanto, a América Latina é menos desenvolvida, logo menos democrática. Vejam primeiro aqui a coisa interessante, por isso que o meu pós-moderno... Aí, se você começa a olhar as coisas que as pessoas fizeram para classificar os países, é um contorcionismo intelectual absurdo. Olha aqui como que o Lipset distingue o mundo em duas, que ele chama de duas culturas políticas. Existem os países europeus e English-speaking nations. Então, é europeu e os que falam inglês. What? Então, a África do Sul não fala inglês. Certo? A África do Sul não fala inglês. Jamaica? No way. E assim, eu ponho quem eu quero e excluo quem eu quero. Certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso construir um grupo onde estão os desenvolvidos da hora, do momento. E esse grupo vai variando. Então, primeiro aqui nós temos esse... Qual é o critério? E o mais interessante é que... Pensa o que é English speaking aqui. São os países colonizados pela Inglaterra. Certo? Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Pensa para nós, América Latina, quando nós vamos pensar na nossa especificidade, qual é a primeira referência? Nós fomos colonizados. Nós inventamos as categorias, colonizados de um tipo, colonizados de outro, mas eles foram colonizados. E por que, então, os English-speaking, and some of the English-speaking, not all, vão ser colocados aqui, e nós vamos ser colocados... Por que os Estados Unidos não é classificado como América? Porque nós estamos selecionando pela variável dependente. Nós queremos os países que são democráticos e estáveis para distingui-los e contrastá-lo com os demais. Agora, vejam que o Lipset, na verdade, enfrentou um problema adicional. E um problema adicional que ficou, até onde eu sei, praticamente não notado até agora. O resultado dele é meio estrambótico. Notem primeiro que ele, então, distingue duas regiões do mundo, né? Uma região que passa pelo globo inteiro e outra que é a América Latina, e classifica os regimes de forma bastante heterodoxa, certo? Os dois casos polares são ok, né? Stable democracies, stable dictatorships. Ok. Democracia, ditaduras. Os dois cantos,
ok, esses são os casos polares, esses são os casos extremos que vão, de fato, definir a contraposição. Mas vejam os casos que estão no meio. Ele chama de unstable democracies and dictatorships. Primeiro, o que fazer desta classificação? Que raios é isso? Mas notem que quem está aqui primeiro, 58, você ainda não pode colocar Áustria como democrático. Certo? Não é tranquilo colocar Finlândia como democrático, França como democrático, Alemanha como democrático, né? Portugal, Espanha, todos os países que depois, quando Przeworski, Scheibub, Álvares, qual é a ordem mesmo? Álvares, quando nós escrevemos, nós tivemos tranquilidade de puxar a França daqui, a Alemanha daqui e colocar lá no outro canto. Né? Então, nós estamos construindo um mundo muito da forma que, que o argumento para construir a contraposição pede. Né? Mas, depois, vejam, as democracias, e na América Latina, o que nós temos? Nós temos democracias e ditaduras instáveis. É difícil entender aqui o que o cara estava querendo dizer, não é não? O que ele está falando bem aqui? Não é fácil saber se ele está dizendo existe um regime que é uma democracia instável e democracia, ou se ele está dizendo alguns desses países que estão aqui são democracias instáveis, outros são ditaduras. Ou se isso aqui é um novo animal, ou as democracias e ditaduras instáveis. É interessante que no caso da América Latina só tem uma ditadura aqui, nesse momento que ele está escrevendo. A única ditadura, e a única que é estável. É o México. É um país que, todo, né, foi a ditadura mais estável que alguém já pôde observar. Certo? Então, o que é que está em jogo aqui? Então, qual é mas pensa, ele está... Então, veja que ele está enfrentando um problema aqui. Ele não sabe o que fazer com as democracias da América Latina. É simples como isso. Não pode ter. Não pode ocorrer. Então, não é... Tem diferentes formas de tentar lidar com isso. Né? O que ele estava querendo dizer? Eu acho que ele estava fazendo um truque. Ele enfrentou um problema. Ele enfrentou um problema que ele pôs debaixo do tapete. E escondeu. E que ninguém percebeu. Qual é o ordenamento que ele apresenta do regime aqui, do mais democrático para o mais autoritário? Então, nós sabemos que democracias e ditaduras estão nos polos opostos. Mas qual é o ordenamento, ou qual é o ranqueamento entre... como é que era mesmo? Democracias instáveis e ditaduras instáveis, daqueles dois. Como é que você põe eles em ordem, do menos para o mais democrático? Quem vai na frente, quem vai atrás? Então, quando você olha aqui, então, Europa e English speaking. Democracias. Olha o PIB, renda per capita. Em média, 695 de renda per capita nessa época. E o range, quer dizer, do menor para o maior, de 401 a 1453. Né? Ditadura, 119, 40 a 331. Isso aqui é a base da relação linear entre democracia e renda per capita. Certo? Esses dois polos. Mas tudo depende de onde você vai botar os intermediários. Então, se você disser que democracias, e aí eu pus ditaduras com letra minúsculas para dizer elas são instáveis, democracias e ditaduras, elas seriam um pouco menos, pouco mais democrático do que ditaduras. E a renda per capita é 171 em média, então 119, 171, 695. Está crescendo à medida que você democratiza.
E a mesma coisa você vê com os, né, o mínimo e o máximo. Né? Mas aí vem a surpresa. A surpresa vem no próximo. Né? Na Europa, as democracias e ditaduras, elas têm renda per capita maior do que as democracias latino-americanas. Ou seja, a relação que o Lipset achou não era linear. Certo? A relação que ele achou foi não linear. A América Latina tem democracias, mesmo que você diga que esses dois aqui são iguais, dem edit e... Né? Não, aqui está... dem edit, quer dizer, democracias instáveis e ditaduras estáveis. Se isso aqui está... esses dois são indefinidos, se esses dois aqui são indefinidos, então o que você está vendo aqui, ó, 171 contra 308, metade da renda. Metade da renda. E veja também de quanto a quanto. Então, as democracias na América Latina ocorrem, e veja o número aqui, ó, volta para cá. Veja quantos países você tem que são ditaduras na Europa e que são mais desenvolvidos do que as democracias da América Latina. Um monte. Né? Então, qual é a conclusão que você tira daqui? Né? Que a democracia na América Latina vem antes. A América Latina se democratizou, ou teve governos, na verdade o termo não é democracia, o termo, eu vou explicar depois por quê, o termo deve ser governo representativo. O governo representativo vem antes na América Latina. Vem antes no tempo e em termos de renda per capita, em termos de desenvolvimento econômico. Portugal, Espanha, Grécia, para ficar em 3 exemplos, eles se democratizam muito mais tarde. A primeira experiência democrática desses países é só no período de democratização, da segunda onda de democratização da América Latina, numa renda per capita muito superior àquela que a América Latina tinha. Então, o que eu estou dizendo? Os dados do Lipset, que ninguém leu dessa forma, mostram que a América Latina se democratiza precocemente, antes que boa parte da Europa. Antes no tempo e antes quanto ao desenvolvimento econômico. Logo, a consequência disso é não há atraso institucional na América Latina. Certo? Pelo menos nós estamos vivendo a mesma experiência histórica. Não há razão para pensar que a nossa experiência histórica é tão diferente. E o que coloca a questão é como os dados do Lipset puderam ser lidos sem que ninguém percebesse que a relação que ele estava apontando não era linear. Sem que ninguém percebesse que os dados dele, bastava olhar os dados. E não é só, eu pus só a renda per capita aqui. Todos os dados que ele apresenta. Todos. Ele apresenta uma barbaridade de dados do mesmo tipo. Número de médicos, número de carros, número de rádios, número de enfermeiros, número de jornais. Em todos os quesitos relativos à modernização, a América Latina tem indicadores mais baixos e, do ponto de vista político, digamos assim, está à frente. Então, como é que a gente ninguém viu isso? Isso significa que nós temos um certo part-pri, né? Um certo viés, né? Um certo óculos que nos faz enxergar essa realidade diferente. E é esse viés que eu estou argumentando contra. É esse viés que eu estou dizendo que nos prejudica para ver e estudar as nossas democracias hoje, sem ficar na contraposição a uma versão idealizada do que deveria ser a democracia, ou do que se acha que é a democracia em outros países. Né? Então, o contraste América Latina, países desenvolvidos, é construído por uma categorização ad hoc. Os países que a gente inclui no primeiro mundo, ou nos desenvolvidos, ou nos virtuosos, vai variando. França entra, França sai. França está em que república mesmo? Quinta, não é isso?
Isso significa que esse não é um país muito estável, não é? E como que então nós o contamos como uma democracia estável, que é o nosso modelo? Ou nós contrapomos a nossa história como menor a uma história que seria superior de um país que já vive sua 5ª república? Esse é um país instável politicamente. A Alemanha. E assim por diante. Então nós vamos incluindo e excluindo países ao bel prazer, de forma a construir sempre a idealização em que aqueles são países em que essas 3 coisas sempre caminharam juntas. Desenvolvimento, igualdade e democracia. Não, nunca. Não, andaram em por rotas diferentes, com ritmos diferentes, com interações diversas. Né? Então, em geral, nós construímos essa contraposição por uma seleção na variável dependente, quem é desenvolvido igual e democrático versus a América Latina, né? Que acaba envolvendo uma condescendência histórica com a instabilidade dos desenvolvidos. Né? A gente esquece a instabilidade da França, a gente perdoa a Alemanha, a despeito deles fazerem 7-1 na gente esquece, fala que tudo bem. Né? A gente desconhece o experimento precoce da América Latina com a democracia. A gente desconhece a nossa própria história. A gente desconhece a nossa própria história e faz um argumento histórico dizendo que a nossa história é uma história da inferioridade e da divergência de um caminho que nos leva né, essa experiência agora. Mas o modelo da divergência original sobrevive a essas minhas críticas. Ainda preciso matar ele mais uma vez para eu estar contente com o meu argumento. Né? Então, o problema é saber qual é a conjuntura crítica que teria feito essa divergência dos caminhos. Né? Então, qual é a divergência? Onde que está a origem de tudo? Então, se você vai acompanhando esse debate, existe um momento em que a história da América Latina foi diferente do que a história da Europa ou dos países desenvolvidos. Então, no Barrington Moore isso é muito claro, certo? A gente sabe o que foi. O que é? Revoluções burguesas. Sem revolução não há democracia. Então, tem rotas que são aquelas em que há uma destruição violenta do passado, a eliminação do passado, eliminação de que passado? Do passado feudal, né? Ou da grande propriedade de terra. E então, o que está na origem, então? O que está na origem, por isso que eu disse antes, é a igualdade, certo? Estas sociedades que passaram por revoluções burguesas, né, instauram um mundo que é mais igual. E, portanto, o problema na nossa história da América Latina é o momento de descolonização que não correspondeu a uma verdadeira ruptura, não correspondeu a uma quebra com o antigo regime, só uma acomodação. Então, tudo foi preservado, a estrutura agrária foi preservada e a desigualdade foi preservada. Então, no caso do Barrington Moore, só para ser rápido e começar a encaminhar para a conclusão, vejam que o Barrington Moore ele abandona a história da Inglaterra em 1688, na Revolução Gloriosa. Bom, a primeira extensão do sufrágio na Inglaterra é 1832, 150 anos e pico depois. Certo? Então, ele não precisa contar a história da democracia. Não existe essa história, ela é desnecessária. Ela segue, logicamente, da igualdade original. O problema desaparece. Ele acaba o livro, né? O capítulo sobre a Inglaterra acaba na Revolução Gloriosa. E veja que em 1832, a expansão do sufrágio é para 20% da população adulta masculina. 1832. Antes era menos. Enquanto isso, quanto que era na América Latina o sufrágio? Todos os países da América Latina, em 1832, praticamente todos têm sufrágio universal. Não tem restrição legal ao direito de voto. Ele é muito baixo. Então, se alguma coisa, a América Latina, de novo, está diante
da Europa em termos de democratização. Óbvio que democratização não é apenas expansão do sufrágio, ou melhor, não deve ser vista pela expansão do sufrágio, né, como eu vou argumentar em seguida. Mas o que eu estou dizendo, ó, vejam que história é essa que a gente tem dos países desenvolvidos. Mas se a gente for crer no Barrington Moore, 1688, acabou a história da Inglaterra. Não precisamos olhar mais nada. Tudo mais segue logicamente, ou decorre. Né? Então, mas veja, é sempre a igualdade. Em Acemoglu e Hobson é a mesma coisa. Né? De novo, Revolução Gloriosa é o momento em que a divergência da história da América Latina e da Europa se constrói. E é engraçado que no Acemoglu e Hobson, a Europa, ou os países desenvolvidos, agora é a Inglaterra, é um só. Eles só contam a história da Inglaterra. E depois generalizam. Né? Então, e aí a França? E a Espanha? E o que passou com a Alemanha? Desaparece. Então, no caso do Acemoglu e Hobson, tem duas rupturas. Primeiro a Revolução Gloriosa, depois a ampliação do sufrágio, mas são, de novo, encadeadas logicamente. O fato é que neles não tem um modelo explicativo. De novo, sempre volta a uma certa igualdade. Esta igualdade estabelece toda a diferença e ela se autoalimenta. Então, se você for olhar o modelo explicativo é um modelo explicativo em que tem sempre uma alimentação circular da igualdade gerando mais igualdade e levando a um processo em que todas essas coisas virtuosas vão ocorrendo. Né? Enquanto que, no caso, então você tem um automatismo e um determinismo na explicação, né? Onde sempre esse papel crucial da igualdade está sempre na origem. Eu quero insistir muito nesse ponto de que sempre tem uma igualdade na origem. Que é isso que eu vou mostrar que não existia. Né? Então, por que a América Latina não pôde ter a sua Revolução Gloriosa? Por causa da desigualdade, da maior força relativa da sua classe dominante. Então, a explicação só sobrevive se, por alguma razão, nós não pudéssemos ter copiado as instituições da Inglaterra. Por que nós não pudemos copiar? Porque aqui existia uma desigualdade que era muito maior, que impediu a abertura que levou à democratização na Inglaterra. Né? Então, a suposição é, de novo, uma suposição similar àquela que está no Barrington Moore, né, de que tem uma ruptura, e essa ruptura determina a igualdade, ela, na verdade, pede e alimenta a igualdade, e é esse caminho que vai ser trilhado. Né? Então, na verdade, se você for muito a fundo desse argumento, esse não é um argumento muito diferente do clássico argumento do Marshall. Né? E ele tem a mesma engrenagem interna. Né? Direitos civis levam a direitos políticos levam a direitos sociais. Então, é um encadeamento que é lógico e é histórico. E que sempre você tem, num momento, uma ruptura que instaura os direitos civis ou a igualdade perante a lei, e sempre, de novo, a igualdade. Então, tem uma ruptura que estabelece a igualdade. E essa igualdade, então, se alimenta, ela leva aos direitos políticos, e os direitos políticos, a democracia, leva à igualdade. Então, é esse encadeamento lógico que permite dizer, se eu não observo igualdade, eu não posso estar observando democracia. Se democracia não leva à igualdade, então não é democrático. Porque é da lógica, porque os direitos políticos fazem o quê? Dão direito à maioria. A maioria é o quê? Pobres. Os pobres, então, vão votar, vão usar o voto para obter o quê? Obter melhorias para si. Então, no caso do Marshall, isso não está desenvolvido. Né? Tá só, no caso do Acemoglu e Hobson, é o teorema do eleitor mediano.
Então, a democracia, aplicou a democracia, tem um teorema que diz que democracia leva à igualdade. Por quê? Porque desloca o eleitor mediano, e esse eleitor mediano vai pedir redistribuição de renda. Então, tem igualdade, e essa igualdade se transforma em igualdade política, e a igualdade política se transforma em igualdade social. Então, a ideia é sempre, na verdade, que toda essa evolução já na origem, você tem algo que você pode chamar de proto-democrático, né? Uma proto-democracia. A semente já está lá e ela só vai brotando e se transformando. Tá? Porém, e aqui então eu vou terminar com duas provocações, né, e duas formas de mostrar como esse modelo é que está equivocado. Né? Que o grande problema não é nós nos desmerecermos, é nós aceitarmos, nós latino-americanos, aceitarmos esse modelo altamente idealizado, altamente ideologizado do que foi a democracia na Europa, do que foi o desenvolvimento da democracia na Europa e nos Estados Unidos. Nova Zelândia e Austrália, pouca gente sabe o que aconteceu lá, mas muito longe e tal, né? Sei lá. Mas o fato é que, em lugar de nós pensarmos que na origem está um governo liberal ou uma proto-democracia em que está em germe toda a igualdade, ou seja, está lá a igualdade perante a lei que vai se tornar, né, o direito civil, que vai se tornar direito político, há uma contribuição relativamente recente no campo da filosofia política, etc., que é do professor Bernard Manin, onde ele diz, olha, muda o termo, a origem não é governo liberal, é governo representativo. O que a Inglaterra instaura entre 1688 e 1832 não é um governo liberal, é um governo representativo. O que a França instaura depois da Revolução Francesa é um governo representativo. O que os Estados Unidos instauram depois da Revolução Americana é um governo representativo. Não é uma proto-democracia. Até o contrário, é um sistema político visto como contrário à democracia. Então, não é que os europeus estão caminhando em direção à democracia. Eles caminham deliberadamente, é uma escolha deliberada, é a escolha do método eleição, que é um método que é desigual. Então, não está na origem de tudo a igualdade. Então, é um equívoco da nossa visão sobre o que foi a evolução política desses países, acreditar que eles instauraram governos que eram democracias em germe. Pelo contrário, deliberadamente, se escolheu um método de seleção de lideranças que é antidemocrático. Antidemocrático no sentido de ser contrário à igualdade. Porque, com eleição, nem todos têm a mesma chance de serem governantes. É um princípio da desigualdade. É um princípio associado na história da filosofia política com aristocracias. E isso, todo mundo lê e cita o Bernard Manin, dizendo, olha que coisinha legal e interessante que esse francês maluco descobriu. Né? Eleições eram aristocráticas. Eleições são aristocráticas porque são desiguais e foram adotadas deliberadamente porque elas dão mais chances a alguns de serem eleitos do que a outros. Aqui alguns, a aristocracia. Aos que têm mais renda, aos que têm mais educação e aos que têm propriedade. E essas três coisas estão conectadas. E era para ser assim. O modelo teórico é: este é um governo em que a elite, os mais capazes, serão chamados a governar. E em que o povo terá o papel de consentir. Este é o papel que o povo terá nesse sistema. Então, esses não são sistemas
que devem ser vistos como igualitários. Estão, na verdade, caminhando na direção contrária. A limitação do sufrágio não é a característica principal. A característica principal é a limitação a quem pode ser votado. Não é quem pode votar, é quem pode receber votos, quem pode ser eleito, quem pode ser governante. Isto é deliberadamente desigual. E, na verdade, como nossa experiência mostra, não tem problema nenhum universalizar o sufrágio, desde que você tenha segurança para as elites de que o resultado vai garantir a desigualdade social, econômica e política, ela vai se reproduzir. Então, esses são regimes que foram montados baseando-se na ideia da diferença, procurando garantir a diferença. E eleições são aristocráticas até hoje e sempre serão, porque é intrínseco a eleições serem aristocráticas. Isso significa que é preciso pensar sobre a democracia e abandonar modelos idealizados e ideológicos da democracia, em que a democracia é simplificada e tudo aquilo que é bom decorre automaticamente da democracia. Não. Então, o fato que nossas sociedades são injustas, nossas sociedades são subdesenvolvidas, isso não desmerece nossas democracias, mas faz com que nós tenhamos que estudá-las melhor, entender melhor como elas funcionam, se nós queremos que nossas sociedades deixem de ser injustas, deixem de ser subdesenvolvidas. E não adianta simplesmente ficar se lamentando, né, dizendo, poxa, deveria ser melhor, mas como? E olhando para a experiência dos países ditos desenvolvidos, para olhar como de fato funciona a democracia. Por último, para concluir, o último grande livro publicado e que está fazendo esse estrondo todo, o que é que o Thomas Piketty mostra? Thomas Piketty mostra que o teorema do eleitor mediano não se aplicou na Europa. A democracia não levou à redistribuição de renda. Então, nós estamos sempre trabalhando com a expectativa de que, se a democracia funciona, ela leva à redistribuição de renda. Não levou em lugar nenhum. Então, se a Europa hoje é mais igualitária do que a América Latina, se deve à guerra e à crise econômica do entre-guerras, segundo o Piketty. E o quadro que ele pinta, né, que ele descreve do final do século XIX, né, do pré-guerra na Europa, não tem diferença nenhuma com a América Latina. Né? Uma sociedade onde as pessoas vivem de renda, né, sem trabalhar, do capital. Né, e basicamente do quê? Da propriedade da terra. Então, a experiência histórica da Europa e da América Latina, portanto, não é assim tão divergente. Mas ela não é tão divergente se nós começarmos a olhar a história da Europa. Então, se a gente não estuda aqueles países que nós temos como padrão, e, sobretudo, se nós não estudamos como eles se democratizaram, ou como nós nos democratizamos, que transformações nós passamos, nós vamos ficar sempre nesse muro de lamentações, sempre nessa reclamação eterna de que nossas democracias não cumprem as promessas que deveriam realizar, quando, na verdade, nós estamos jogando muito nessas democracias. Então, a consequência política do que eu estou querendo dizer é: nós temos que valorizar o estudo da democracia. Nós devemos deixar de vê-las como levando necessariamente ao desenvolvimento e à igualdade. Elas podem levar. E é um equívoco, se elas não estão levando, nós simplesmente condená-las. Elas não funcionam, elas são ruins. Sim, pode até ser, mas e se a gente não souber como intervir para fazer com que elas, de fato, venham a contribuir para a igualdade, para a justiça social e para o desenvolvimento, nós vamos ficar sem agenda positiva. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Boa noite.
Muchas gracias, profesor Limongi. Bueno, vamos a abrir, si quieren, para hacer algunos comentarios o preguntas breves de parte del público. Abrimos para algún comentario o pregunta. Sí. Les pedimos, por favor, ser breves para poder aprovechar el tiempo. Só queria saber como o senhor relaciona o tema socialismo e democracia. Obrigado. Montón. ¿Alguna más? Así recogemos más de una. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Rapidinho, a sua opinião sobre... Professor Antônio Claret, do FMG, Belo Horizonte. Sua opinião sobre o sorteio como método de escolha de lideranças. E eu gostaria de falar sobre a questão da história, né? Porque quando o Brasil foi descoberto, já era 1500, já tinha uma história gigante na Europa antes, talvez por isso a gente ainda está caminhando para conseguir essa democracia, tipo assim, de um jeito certo, que vai ser bom para todo mundo, né? Una pregunta más que quieran. Aqui, ó. Una más por aquí adelante. Professor, eu sou a Deisiane, de Manaus, Amazonas. Quando o senhor fala que o processo eleitoral ainda é muito aristocrático, eu lhe pergunto se o senhor acha que a questão do voto obrigatório no Brasil reforça isso ou ameniza essa questão de processo eleitoral aristocrático, onde só os mais estudados, enfim, poderiam votar e escolher as lideranças. Rafael, allá en el fondo. ¿El problema son las elecciones o el problema es el Estado de Derecho? Porque en sí, los padres fundadores de lo que se preocuparon precisamente era de que las elecciones podían generar mayorías que vulneraran los derechos de los propietarios. Entonces, el instrumento fundamental de protección no eran las elecciones, sino era el de temor, y el instrumento de protección fue el Estado de Derecho y no el principio mayoritario de las elecciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? ¿Alguna...? Acho que perguntaram mais Bom, muito obrigado pelas perguntas, mas obviamente que eu não tenho condições de respondê-las. Elas são mais gerais e mais profundas do que a minha competência permite, né? Então eu vou passar rapidamente por cada uma delas, sem ser capaz de, acho, falar nada de muito inteligente e interessante sobre isso. Quanto ao socialismo e democracia, veja, a previsão, né, do Marx era de que democracia e capitalismo eram incompatíveis, né? Se você dá o voto à maioria, a maioria vai usar esse voto para obter, vai expropriar a propriedade dos ricos, e você então não vai ter um sistema que isto seja combinável. Então, a previsão dele é de que o capitalismo só viveria sob regimes autoritários, não é? Ou pelo menos esse é um dos Marx que você pode ler, né? Em boa medida, o teorema do eleitor mediano é a mesma afirmação, certo? Quer dizer, se o eleitor mediano é o mais pobre, é sem propriedade, ele é o decisivo, e isso sempre vai acontecer em qualquer sociedade, o eleitor mediano não vai ter propriedade, ele vai pedir redistribuição de renda. Então, esse que é a aplicação do modelo clássico da economia política que está no Acemoglu e Robson.
O que o Piketty está nos dizendo é, isso não aconteceu. O capitalismo continuou, o capital continuou se acumulando, ele foge do controle democrático, ele tem formas de escapar, né? E a desigualdade está aumentando, né? Segundo os dados dele, ele é bastante convincente. A capacidade de tributação do Estado é muito pequena diante do capital, né? Não tanto diante da renda do trabalho, né? Exceto nos Estados Unidos. Mas o que ele mostra é que você está tendo, de novo, uma acumulação muito forte, uma desigualdade crescente. Aliás, esse é outro ponto, né? A América Latina, a tendência na América Latina hoje é para a redução da desigualdade. E na Europa e Estados Unidos é para aumento da desigualdade, né? Então, estamos caminhando em sentidos contrários. Então, e acho que isso se relaciona com a questão da maioria e da proteção contra as maiorias, né? E igual que era a grande intenção dos pais fundadores. Aí nós tem dificuldades de você a isso e poder ir adiante nisso. A suposição fundamental dos pais fundadores do governo representativo, Madison incluído, que é o que faz a referência mais explícita ao problema da tirania das maiorias e o risco de que as maiorias dos não proprietários usassem o poder para expropriar os ricos, justamente a defesa está no método eleitoral, o método eleitoral produzir, filtrar, como ele diz, a elite que vai governar, e essa elite vai saber discernir quais são os verdadeiros interesses da sociedade. Então, a proteção da minoria está no fato da minoria estar no poder. E o método eleitoral, na visão do Madison e dos defensores do governo representativo, a eleição por si garantiria o poder a essa minoria. Porque a eleição é intrinsecamente um método aristocrático, porque ela se baseia na diferença. Você não pode votar em igual. Você fica sem critério para votar. O critério para votar, você tem que distinguir alguém para que ele receba seu voto. Você não vota aleatoriamente, porque aí seria o outro método, seria o sorteio. Então você distingue alguém. E quem que é distinguido? Aqueles que têm posses, aqueles que têm renda. É óbvio que isso mudou, mas naquele período, naquela sociedade, isso estava garantido sociologicamente. Só mereceriam voto aqueles que têm mais renda. Então, a proteção estava por aí. Óbvio que tem toda a discussão sobre qual é o verdadeiro temor quanto à ampliação do sufrágio e se a ampliação do sufrágio, a extensão do sufrágio, vai levar à autonomia dos mais pobres e à expropriação dos ricos, etc. Veja que o argumento desses autores tem sido sempre lido por esta chave hoje, né? Quer dizer, se você lê os intérpretes do Madison ou aqueles que comentam o Madison, sempre vão dizer ele é antimajoritário, ele tem temor de que a maioria seja autônoma e use do seu voto para ir contra o interesse da minoria. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra faceta de todos esses autores, que é essa faceta, tem uma faceta que é o temor, mas tem uma outra faceta que eles desprezam os pobres, consideram os pobres incapazes, manipuláveis, fáceis de serem corrompidos. Então, tem dois discursos e eles são contraditórios, certo? O discurso que descreve os pobres como manipuláveis e objeto de corrupção se contrapõe a um discurso que diz, mas esses pobres podem ser totalmente autônomos, conscientes, capazes de gerir a sua própria vontade. Ou uma coisa ou outra. A narrativa que é muito influenciada, eu acho, no pensamento
social. E aí eu discordo, por exemplo, do próprio Adam Przeworski nesse ponto. Acho que ele analisa a extensão do sufrágio levando muito em conta esse discurso da autonomia, o temor à autonomia. Mas se você olha os debates políticos em que esses caras estavam metidos, enconhados na hora que eles estão debatendo, o principal temor é o da manipulação. Que outros políticos usem dos pobres. E, sobretudo, o governo. Né? Então, e por isso é que eles defendem a restrição do sufrágio. Porque se o pobre vota em mim, né, nenhum problema. Se ele reconhece que eu sou o superior e que eu que sou aquele que deve ser distinguido, esse é um pobre que sabe votar. O problema é o pobre que não sabe votar e que vota nessa outra pessoa. Certo? Então, e por isso que eu quero manipular a composição do eleitorado. Porque eu sei que... Então, eu acho que esse discurso do temor da autonomia e da ampliação do sufrágio não é o único possível para recompor a própria extensão do sufrágio. Não é na versão em geral que se tem, é o temor da revolução, é o temor de que, né, que os pobres vão fazer a revolução que leva à extensão do sufrágio. Eu acho que não é. É a vontade de manipular. Eu quero pobre porque eu controlo esses pobres dentro do mercado eleitoral. Eu não quero o pobre do outro, do meu adversário político. Né? E isso coloca a questão do voto obrigatório ou não voto obrigatório. Então, a única forma de você acabar com essa luta de manipulação por quem que pode votar de acordo com o critério, porque, no fundo, o que acaba sendo o critério de extensão do sufrágio? O critério é político. Ainda que revestido sempre de um discurso moral, que é a capacidade do eleitor votar, a realidade tem capacidade moral para votar aquele que vota de acordo com o que eu acredito ser o voto correto, ou seja, o meu partido. Vota errado, ou é corrupto ou incapaz, aquele que vota no partido do meu adversário. E esse jogo só tem um fim. Ou eu imponho o meu eleitorado, ou você impõe o eleitorado, ou então todo mundo vota. O voto obrigatório é a forma mais, digamos, igualitária de resolver isso. Todo mundo vota. E todo mundo é forçado a votar. Para impedir que alguém trabalhe na composição do eleitorado. E a forma mais efetiva de trabalhar na composição do eleitorado não é só fazer com que os seus eleitores votem, é fazer com que os eleitores do seu adversário não votem. Não deixar ele ir votar. Por que vocês acham que o comparecimento nos Estados Unidos é da ordem de 40%? É porque os partidos se especializam em impedir que o outro leve os seus eleitores. Quer dizer, historicamente eles fizeram isso. Então, uma forma de impedir isso é todo mundo vota. E é a melhor forma. E porque depois também sempre tem esse argumento moral. O argumento é, quem está votando só porque é obrigado, esse tem um mau voto. Vota no caso lá no Brasil, vota no PT, né? Então, tem que tirar esse pessoal do eleitorado. Porque se ele fosse consciente, ele não votaria na dona Dilma, ele votaria na dona Marina ou no doutor Aécio. Né? O jogo é político que está aqui. E esta a manipulação da composição do eleitorado. Então, a melhor forma de acabar isso é fazer isso. Sorteio. Eu não sou filósofo político, não vou defender um ou outro método. Né? É óbvio que o sorteio tem características que são mais igualitárias, certo? Isso depois que o Bernard recuperou isso ficou evidente. Ninguém falava nisso até 20 anos atrás, até ele publicar o livro, todo mundo tinha esquecido isso. Né? Que o método de seleção
de lideranças que é verdadeiramente democrático, que é verdadeiramente igualitário, que não distingue governante de governado, de acordo com características sociais anteriores, o único que não leva em conta essas distinções é o sorteio. A eleição leva em conta o background, né, o passado social das pessoas. Os recursos com que essas pessoas chegam às eleições influenciam o resultado das eleições. Num sorteio, não. Todo mundo tem a mesma chance de ser governante ou governado. E garante o rodízio. O problema do ponto de vista de filosofia política é que o sorteio não garante o consentimento. Não garante a obediência. O lado democrático das eleições é o fato de uma forma ou de outra, nós todos participarmos da montagem, fabricação do governante. Então, eu tenho que obedecer, por quê? Porque eu participei do processo. Num método do sorteio, eu não participo. É chance. Então, por que eu vou obedecer alguém que foi escolhido por chance? Se esse cara mandar a gente para a guerra, se esse cara disser que, por exemplo, não pode ter aborto, não pode casar homossexual, etc. É aleatório, então você não tem nenhuma razão para obedecer. Então, do ponto de vista... essa é a outra face, digamos assim, da eleição. E esse é o argumento do Bernard Manin. Né? Por que eleições são tão resistentes? Por que elas foram inventadas no século XIX e nós praticamos elas e mantemos eleições? Porque ela tem esses dois lados, né? Um lado aristocrático e um lado democrático. Então, sempre que você argumenta eleições é aristocrática, você fala, mas é o povo que escolhe. Se é o povo que escolhe, então é democrático. Então, se sempre tem essas duas facetas, o que dá força ao argumento, às eleições, e faz com que as eleições estejam aí e devam permanecer por algum tempo como métodos de seleção de lideranças. É isso. Bueno, como ya estamos casi en la hora de cerrar, queríamos agradecerle nuevamente al profesor Limongi por haber venido desde San Pablo hasta aquí. Agradecerle mucho la buena disposición de meterse en el núcleo duro del trabajo que queríamos hacer a llevar adelante con el Congreso. Muito obrigado por ficar con nós. Boa noite para todo mundo. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.